guys, we're back. Hoje a gente vai fazer uma aula diferente. Nós vamos fazer a correção do Enem do ano de 2015. Então você que pretende prestar o Enem esse ano, seria interessante que você desse uma olhada nas nossas aulas, pelo menos na parte de idiomas. Analisando as provas do outro ano, a gente consegue ter uma noção do que esse ano espera por nós. Hoje a gente vai fazer a correção do caderno amarelo, ok? Então a gente sabe que o exame ele é um pouco extenso e o caderno amarelo ele é dividido em 5 questões de inglês. Aí você vai escolher, né, a sua opção, ou inglês ou espanhol. A gente vai trabalhar com a opção de inglês. Avaliando, ele é todo de interpretação de texto. Então você tem que ter uma noção do inglês para você poder interpretar esse texto. A gente sabe que a maioria dos alunos vai tudo por chutômetro, né? Cada um faz o seu, chuta ali. O nível do texto, ele é bem dificultoso para quem não tem uma base no inglês, mas é possível chutar certo, pelo menos, né? Se você não entender todo o texto, você conseguir entender esse contexto. A gente vai começar na questão 91. Então, a 91 a 95 ela é parte de inglês. Então, a gente tem um textinho onde fala Notes of Baggage Inspection. Então, aí a gente já tem uma noção que é uma inspeção de alguma coisa. Como que eu vou ler esse texto se eu não tenho nenhuma noção do inglês, se eu não tenho nenhuma noção do idioma? Por palavra-chave. Então é aquilo, nós vamos trabalhar imaginando que todos pelo menos tenham uma noção, aquela famosa embromation, né, que todo mundo sabe, para poder riscando algumas palavras-chave e depois ao fim de fazer algum sentido linkando tudo isso, ok? Eu vou dar uma lida nesse texto e depois a gente vai repassar esse texto, fazendo só as palavras-chave para ver se fica mais fácil, ok? To protect you and your fellow passengers, the Transportation Security Administration, TSA, is required by law to inspect all checked baggage. As part of this process, some bags are opened and physically inspected. Your bag was among those selected for physical inspection. Wow, let's continue. During the inspection, your bag and its contents may have been searched for prohibited items. At the completion of the inspection, the contents were returned to your bag. If the TSA security officer was unable to open your bag for inspection because it was locked, the officer may have been forced to break the locks on your bag. TSA sincerely regrets having to do this. However, TSA is not liable for damage to your locks resulting from this necessary security precaution. For packing tips and suggestions on how to secure your baggage during your next trip, please visit www.tsa.gov. Here we have a note. A gente tem um warning, um aviso. E a gente pode perceber que ele é um aviso de inspeção. Alguma coisa que você vai encontrar em algum aeroporto ou alguma coisa de segurança. Então agora a gente vai trabalhar riscando só as palavras-chave para a gente poder entender mais a fundo esse texto. Tem muita gente que não entendeu nada do que eu falei, né? Mas tem muita gente que também conseguiu pegar alguma coisa. Vamos underline, vamos riscar as palavrinhas-chave, ver se a gente consegue fazer um link dele. Essa é a melhor ideia, e linkando para ver se a gente consegue resultar em alguma coisa. Então vamos lá. Vamos dividir esse texto em 4 sections. A primeira vai to protect até inspection. A segunda section, during the inspection, to your bag. A terceira section, if the TSA security office, até precaution. E a última section, for packing tips, please visit. Dividimos nosso texto em 4 sections. Vamos trabalhar com a primeira. Então, olha lá. Quais palavras eu vou grafar? Aquelas que vai me dar uma importância do texto. Aquelas que vai me fazer ter uma noção do que está acontecendo. Então, vamos lá. Se você não conseguir entender, vai na embromation, né? Algumas palavras em inglês, ela é bem parecida com o português. Dá até para raciocinar aí de uma forma lógica. Então, vamos underline aí. To protect you, please, underline. Por favor, grifa. Is required by law to inspect, underline.
Baggage. Underline. Grifa aí. Some bags are opened. Underline. Bag was among those selected for physical inspection. Grifamos tudo isso aí. Agora vamos traduzir. Teacher, mas eu não sei o que está escrito. Vamos lá, meu filho. Vai pegando algumas palavras que você lembra aí da época da escola e vamos tentar fazer um sentido. Protect you. Para te proteger. Required by law to inspect. Não entendi nada, teacher. Inspect, tá aí. Inspeção. Proteger. Inspeção. Baggage. Bagagem, ó. Parecido com o português. Proteger, inspeção, bagagem. Your bag was among those selected. Your bag, sua mala. Selecionada, selected. Inspection. Olha aí, a gente conseguiu selecionar 4 palavras que dão um sentido do nosso texto. Vamos lá. Proteger, protect. Baggage, a mala. Your bag selected, sua mala selecionada para inspection, para inspeção. Então aqui a gente já está falando que a sua mala foi selecionada para passar pela inspeção. Ok, isso é o que importa pra gente nesse momento. Vamos para a segunda section. Underline, vamos grifar aí comigo. O legal é que você printa ou imprime esse caderno para você poder estudar junto comigo, ok? Its contents have been searched, were returned to your bag. Contents, conteúdo. Searched, procurado. Returned, retornado para sua mala. Então olha aí, os conteúdos que eles mexeram, eles devolveram para sua mala. É isso que está falando. Não fique assim focado em entender todo o texto. Presta atenção nas palavrinhas, que ela vai fazer uma diferença na hora da resolução, ok? Então aqui está te falando para você ficar tranquilo que o conteúdo da sua mala, ele foi retornado para ela. Section 3. Was unable to open. It was locked. Forced to break. Locks. Olha aí, underline algumas coisinhas só. Was unable to open. Was locked. Forced to break locks. Vamos lá. Unable to open. Não conseguiu abrir. Foi unable. Was locked. Trancada. Estava trancada a mala. We break the locks. Quebramos os cadeados. O que você acha aí por essas palavras, esse grupinho? Não foi possível abrir, estava trancada, quebramos os cadeados. Isso mesmo, invadiram sua privacidade. Estouraram o cadeado da sua mala para poder checar, ok? É isso que aconteceu. Section 4. For packing tips, underline aí, packing tips and suggestion on how to secure baggage. Underline para mim, secure baggage, visit e o site www.tsa.gov. Packing tips, para dicas de arrumar as malas, né? Secure bag, da segurança da sua mala, visite o site. Olha aí, a gente entendeu todo esse textão sem ficar preso em todo ele, né? Em toda a tradução. A gente ficou preso mesmo na essência. Então agora a gente tem aí 4 alternativas, na verdade 5, para escolher qual que vai dar mais certo com o nosso text. Então você já tem em mente, ok? A. Solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção. Essa está fora de questão. Em nenhum momento esse aviso solicitou alguma coisa. B. Notificar o passageiro pelo transporte de produto proibido. Não é nada disso que está falando. C. Informar que a mala foi revisada pelos oficiais de segurança. Essa pode ser uma. D. Dar instruções de como arrumar as malas de forma a evitar inspeções. Errado. Para você ter essas instruções, você tem que acessar o site. E
Apresentar desculpas pelos danos causados à mala. Não foi desculpa. Na verdade, se eles tiveram que quebrar o lock, o cadeado da sua mala, foi porque você não soube arrumá-la. Então, a melhor alternativa é a C. O objetivo desse warning, dessa notification, é te informar que a sua mala ela foi revisada pelos oficiais de segurança. Wow! Difficult? A lot of work. É bastante trabalho, tem que pensar, né? Vamos lá para 92, para a questão 92. Aqui tem um poema, eu achei bem legalzinho, né? Bem legalzinho. Vamos lá, vamos ler. Acompanha na leitura. My brother the star, my mother the earth, my father the sun, my sister the moon. To my life give beauty, to my body give strength, to my corn give goodness, to my house give peace, to my spirit give it truth. To my elders give wisdom. De novo, teacher, só entendi brother e father, né? Vamos underline algumas palavras-chave. Underline aí comigo. Star, earth, sun, moon. Olha o que apareceu. Coisas que a gente já viu no videogame, na infância, ou em um card. Alguma coisa a gente já viu que star é estrela. Earth, terra. Sun, sol, e moon, lua. Elementos da natureza. Olha o que eu tenho. Elementos da natureza. Give strength. Underline aí. Me dá força. Goodness. Poder divino, divindade, né? Truth. Verdade. E wisdom, sabedoria. Eu acho que ficou bem claro nesse daqui que é uma poesia a se trabalhar os elementos da natureza. Vamos de novo aqui agora. 5 alternativas. A. Transmissão de hábitos alimentares entre gerações. Nada a ver, né? Não estou falando de comida, não tem nada a ver. Tá fora. Enem é bem assim, né? Primeiro você tem que tirar as que tá fora, para depois você pensar entre uma ou outra que vai dar certo aí. B. Dependência da sabedoria de seus ancestrais. Não, nada a ver, não está falando de sabedoria. C. Representação do corpo em seus rituais. Não tem falando nada de corpo aí, nem de head, nem de hair, nem de mouth, nem de nada. D. A importância dos elementos da natureza. Essa aí é uma forte candidata. E. Preservação da estrutura familiar. Tudo bem, usou brother e father, mas não tem nada a ver com família. O foco mesmo é star, a earth, a sun. Então é o D, que é a importância dos elementos da natureza. E o legal é ver que os americanos têm muito isso de lembrar da cultura indígena americana, onde eles se usavam o sun, a lua, né? Todos esses elementos da natureza que davam sabedoria aos mais velhos. Então, esse meio que poeminha, ele fala sobre isso, sobre essa sabedoria dos indígenas a respeito dos elementos da natureza, ok? Are you ready? Vamos para 93. A gente tem uma comic strip, tem uma faixinha cômica aí, né? Um cartoon que eles falam. E esse tá bem legalzinho, mas tem uns trocadilhos. Se você não entender o trocadilho, é que nem em português, tem muitos lá. Se você não entender, não vai rolar. Então, olha lá. Well, here it is, the season that I hate. Come on, Anne. The kids are in school. They're in school. The leaves are turning. I'm not talking about autumn, dummy. I'm talking about football. Então vamos lá de novo. Underline comigo. Vamos dividir em four sections. First section, season. Second section, kids in school. The air school. Terceira section, not talking autumn. E a fourth section, I'm talking football. Então, uma tá falando do futebol e a outra tá falando do autumn.
Ela deu até características. The kids are at school. The wind is cool. O vento tá fresco, né? It's cool, tá frio. Então, enquanto uma usa season para falar de estação, a outra usa season para falar de futebol. Por quê? Porque quando vai começar algum esporte lá nos Estados Unidos ou em algum outro lugar, eles usam season para falar sobre temporada. Então, enquanto uma estava achando que season era a estação do ano, as 4 seasons, né? Summer, spring, fall, winter. Outra estava falando da season do futebol que ia começar. Então, já houve esse trocadilho aí. Vamos lá nas questions. A. As duas amigas divergem de opinião sobre futebol. Nada a ver. B. Uma das amigas desconsidera a preferência das outras. Not at all. Nada a ver. C. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Não, not at all. Ela não está ignorando, ela sabe, mas elas estão falando de coisas diferentes. D. Uma das amigas desconhece a razão pelo qual a outra a maltrata. Essa foi a que teve menos a ver, né? Agora, a E. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. É isso que aconteceu. Uma usa season para estação e a outra usa season para sport. Lá é muito comum, né? Eles têm baseball season, soccer season, hockey season. E aí as pessoas compram os tickets off-season antes de começar para pagar mais barato. É bem legal. As séries também têm seasons, né? Vocês gostam de séries americanas, vê que elas têm as temporadas, ok? Não, essa é a penúltima, sorry. Why am I compelled to write? Because the writing saves me from this complacency, I fear. Because I have no choice. Because I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Because, eu até tô vendo, enquanto eu tô lendo, a cara da maioria dos alunos no exame, né? Tipo assim, não tô entendendo nada, o que tá escrito aqui. É bem essa sensação. Por isso que é bom você assistir as nossas aulas desde o início, para poder aprender a falar inglês, pelo menos para fazer o Enem. E depois, é claro, estudar. É sempre importante você ter essa consciência que você precisa estudar um outro idioma, você precisa ser bilíngue, ok? So let's continue. Because the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. By writing, I put order in the world. Give it a handle so I can grasp it. Vamos de novo para a palavra-chave, senão não vamos conseguir. Vamos dividir. Vamos linha por linha. Então vamos lá. Underline aí. Compelled to write. Me from this complacency. Must keep the spirit of my revolt. The word I create compensates. Real world does not give me. Então vamos lá. Write, escrever. Keep the spirit, manter o espírito. World I create. Todo mundo sabe que world é mundo, né? Lembra a música? We are the world. It's nice. World I create. O mundo que eu crio. Tá bom, essas três. Então, escrever, manter o espírito, o mundo que eu crio. Então, eu estou falando do que aqui? Qual que é o meu ponto principal? A escrita, escrever. Vamos lá. Ei, do que fala aí o textinho? Razões pela qual ela escreve. Uma forte candidata. B. Compensações advindas da escrita. No. C. Possibilidade de mudar o mundo real. Também fala isso, né? Com a possibilidade de mudar o mundo, pelas coisas que ela escreve, ela consegue entrar num mundo diferente, mas esse não é o foco do nosso textinho. Maneira de lidar com seus medos. Não. Escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Não.
Esse texto fala sobre as razões que ela escreve. Olha lá, ela mesma se faz a primeira pergunta. Why am I compelled to write? Why? Por quê? Todo mundo sabe que why é por quê. Why write? Por que escrever? Ela mesma já está dando a pergunta e depois ela vai obter aí a resposta. Então a correct alternative is A, razões pela qual ela escreve. A 985 acho que é a mais difícil, o textinho é maior. Vou ler bem rapidinho, depois vamos underline e aí a gente vai achar a alternativa certa. Eu acho que a 985, a 95 foi a que foi mais alvo de embramation, né? Todo mundo foi lá e chutou. Às vezes com preguiça de ler, porque é um texto bem extenso. How fake images change our memory and behavior? Fake, lembra do Facebook? Perfil fake. O que é fake? É falso. Fake images, imagens falsas. É disso que o texto está falando. So let's go. For decades, researchers have been exploring just how unreliable our own memories are. Not only is memory fickle when we access it, but is also quite easily subverted and rewritten. Combine this susceptibly with modern image editing software at our fingertips like Photoshop, and it's a recipe for disaster in a world where we can witness news and world events as they unfold. Fake images surround us, and our minds accept these pictures as real and remember them later. These fake memories don't just distort how we see our past, they affect our current and future behavior too. From what we eat to how we protest and vote. The problem is there's virtually nothing we can do to stop it. Old memories seem to be the easiest to manipulate. In one study, subjects were showed images from their childhood. Along with real images, researchers snuck-in manipulated photographs of the subject taking a hot air balloon ride with his or her family. After seeing those images, 50% of subjects recalled some part of that hot air balloon ride, though the event was entirely made up. Very big. Vamos lá, vamos underline aí. For decade researches, exploring memories, witnesses news, fake images surround us. Vamos lá. Pelas décadas, exploram próprias memórias, testemunham imagens falsas. Deu para ter uma noção do que o texto está falando, de imagens falsas, de imagens distorcidas. Vamos lá. Fake memories affect our behavior. Nothing we can do to stop it. Fake memories, memórias falsas, affect our behavior, afetam nosso comportamento. Nothing we can do about it. Nada que a gente pode fazer para parar, né? Então o que ele está falando? Que o nosso cérebro guarda as imagens falsas que estão em redes sociais ou estão a todo tempo nos perseguindo. E aí a gente, de tanto ver aquilo, começa a achar que aquela imagem faz parte da nossa realidade, quando é uma imagem distort, uma imagem distorcida da realidade. Continuing. Estão cansados? Não vão ficar tão cansados assim no dia do teste, né? Essa é só a parte de inglês, tem muito mais coisa para fazer. Vamos lá. Easiest to manipulate. Fácil, mais fácil de manipular. Though the event was entirely made up. Embora o evento tenha sido criado na sua cabeça. O que dá para eu entender disso tudo? Essas palavrinhas me mostrou que as imagens fakes que estão nas redes sociais afetam o nosso comportamento, as nossas respostas, as nossas respostas e toda a nossa maneira de ver alguma situação. Então elas interferem na nossa vida. É isso que esse grande texto está falando.
Vamos lá. A, alteração de imagens. Pode ser. B, exposição ao mundo virtual. Não somente. C, acesso a novas informações. Não somente. D, fascínio por softwares inovadores. Não, nada a ver. Esse não tem nada a ver. Sempre tem um que não tem nada a ver, que não tá aqui fazendo não sei o que. E interferência dos meios de comunicações. Talvez, mas não é só dos meios de comunicações. Isso que a gente precisa entender, por isso que a gente tem que ver a essência do texto. É bem interpretação, não somente. Qual que mais se adequa a isso que a gente está falando? Tá aqui, ó, no título do texto. Fake images, imagens falsas. Alteração de imagens. Então é isso, guys. Depois começa as em espanhol, e de espanhol eu não falo nada, ok? So, think about it. Pensa sobre isso que a gente viu. Think about the keywords. Pensa sobre as palavras-chave. Tenta puxar alguns testes antigos e fazer esse mesmo skimming que a gente está fazendo de palavras-chave. Importante é você também buscar, né? Eu não faço um curso, eu não sei. Procura por conta própria algum texto que você pode traduzir, uma palavra ali, uma palavra aqui. Isso também ajuda no seu vocabulário. I hope you do great this next test, ok? Eu espero que você vá muito bem nesse próximo teste que você vai fazer. Thank you so much for watching. See you soon. Bye bye.